Lição da Escola Sabatina em áudio. Lição 12, 16 a 22 de dezembro. Ester e Mordecai. Verso para memorizar. Isaías capítulo 49, verso 6. Ouça. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Um dos relatos mais inspiradores da Bíblia a respeito do ministério transcultural é encontrado no livro de Ester. Muito tem sido escrito ao longo dos milênios sobre esse livro, e até hoje muitos judeus celebram o Purim com base em Ester, capítulo 9, verso 26 a 31. Ester e seu primo Mordecai eram judeus que viviam em Suzã, capital do Império Persa. Por alguma razão, ao contrário de outros judeus que haviam retornado a Judá, eles, juntamente com outros, permaneceram na terra de seu cativeiro. Então, por meio de uma série de providências, Ester se tornou rainha. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Foi nesse papel que Ester, mesmo que um pouco relutante, desempenhou uma função importante na história bíblica. De modo singular, essa história mostra como o povo de Deus, mesmo em cenários estrangeiros, pode testemunhar da verdade. Para o estudo desta semana, leia o livro de Ester e reflita sobre ele. Domingo, 17 de dezembro. Cativo em uma cultura estrangeira. Nunca é fácil ser exilado numa cultura estrangeira. Pode ser difícil compreender o que os judeus enfrentaram, primeiro sob os babilônios e depois sob os persas. Com exceção dos habitantes da ilha britânica de Pitcairn, onde todos são adventistas do sétimo dia, nenhum de nós, por exemplo, vive em um país adventista, em que os princípios de nossa fé são até certo ponto a lei da região. Mas antes de ser deportado, o povo judeu vivia em seu próprio país, onde os princípios de sua fé também estavam resguardados na lei da terra. Pense em como deveria ser fácil ser fiel a Deus. Afinal, não seria mais fácil guardar o sábado se esse mandamento estivesse resguardado na lei da nação? Por outro lado, a história sagrada nos mostra que, sejam quais forem os decretos da terra, mesmo que favoráveis à fé, a fidelidade vem do coração, do interior. Caso contrário, o pecado, a apostasia e a ruína certamente se seguirão. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Isaías capítulo 29, verso 13 e verso 14. Em contrapartida, para aqueles que estão determinados a ser fiéis, mesmo o ambiente mais desfavorável não pode impedi-los de obedecer. Ouça Daniel capítulo 1, verso 1 ao verso 12. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber,
a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Ouça Daniel, capítulo 3, verso 1 ao verso 12. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Ouça Daniel, capítulo 6, verso 1 a 9. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel,
senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. O que esses relatos singulares revelam sobre os desafios que o povo de Deus pode enfrentar vivendo em uma cultura estrangeira? Não importa quem somos ou de onde vivemos, estamos imersos em um ambiente que, até certo ponto, pode ser um grande desafio para a nossa fé e para o nosso testemunho, seja pelas leis ou pela cultura ou por ambos. Esses relatos em Daniel, embora tenham tido um final feliz, revelam que, apesar de estarem sob circunstâncias difíceis, as pessoas podem permanecer fiéis a Deus. Mesmo que nenhum desses relatos tivesse terminado bem, não há dúvida de que esses homens teriam feito o certo. Quais são os desafios à sua fé em sua própria cultura? Como você reage a eles? Segunda-feira, 18 de dezembro. Vivendo num palácio estrangeiro. Finalmente, após a queda de Babilônia e a ascensão da Média Pérsia, muitos dos judeus puderam retornar às suas terras ancestrais. Mas nem todos regressaram. Alguns permaneceram onde estavam vivendo há uma geração ou mais. Com esse pano de fundo em mente, temos um pouco do contexto da história de Ester, naqueles dias quando Assuero reinava na cidade de Suzã. É nesse lugar que a narrativa bíblica se desenrola, o Império Persa sob o governo desse rei. No capítulo 1, a rainha Vasti perde o favor do rei, o que o leva a procurar outra rainha, que substitua a desfavorecida Vasti. É nesse contexto que Ester e seu primo Mordecai aparecem pela primeira vez. Ouça Ester, capítulo 2, verso 1 a 9. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dêem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. O que esses versos dizem sobre a situação de Mordecai e Ester? Parece que Mordecai, como oficial real, estava sentado ao portão do palácio
e residia na cidade de Suzã com sua filha adotiva, ou prima Ester. Por causa da posição deles e por viverem ali, estavam imersos na cultura persa. Essa deve ser pelo menos parte da razão pela qual Ester foi escolhida para ser apresentada ao rei. Levaram também Ester ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Ouça Ester, capítulo 2, verso 10 e o verso 20. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava. O que aconteceu e por que Mordecai daria a ela a ordem de não revelar sua nacionalidade? Embora o texto não diga exatamente o porquê, não é difícil adivinhar. Como estrangeiros em uma cultura e religião estrangeiras que veremos, podiam ser hostis, eles foram sábios em manter silêncio sobre sua família e seu povo. Sob que circunstâncias poderia ser prudente não declararmos nossa fé? Ou nunca devemos fazer isso? Por quê? Às vezes, seria melhor manifestar a nossa fé pelo exemplo cristão até que surja a oportunidade de apresentar um testemunho direto? Terça-feira, 19 de dezembro. O testemunho fiel de Mordecai. Vivendo em terra estrangeira, mais cedo ou mais tarde, Mordecai e Ester, se permanecessem fiéis a Deus, poderiam enfrentar problemas. Foi o que aconteceu com Mordecai. Ouça Ester, capítulo 3, verso 1 a 15. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: Por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, a Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: Essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto, para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã.
O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Susã estava perplexa. O que aconteceu e por quê? Em Ester capítulo 3, lemos que o rei Xerxes, Assuero, honrou Amã e deu-lhe alta posição e pleno poder. Todos foram informados de que deveriam se curvar diante de Amã. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. A Bíblia não dá a razão pela qual Mordecai não se ajoelhava diante dele, mas sabemos o porquê. Ele era um judeu fiel e não estava disposto a homenagear um descendente de Agag, a Malequita, de um povo inimigo de Israel, desde o Êxodo. Como um judeu fiel se ajoelharia diante de uma Amalequita ou adoraria alguém além do Senhor? Então os servos do rei que estavam à porta perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Embora não saibamos em detalhes como ele respondeu, o verso seguinte diz que ele lhes tinha declarado que era judeu. Com essa resposta, Mordecai teve a oportunidade de explicar que, como adorador do Criador dos céus e a terra, ele não podia adorar um ser humano pecador. Sem dúvida, Mordecai, até certo ponto, testemunhou de sua fé, a qual ele aderiu tão fortemente que colocou em perigo a si mesmo e, infelizmente, a outros. De Daniel e seus companheiros, brilhou uma forte luz em meio à escuridão moral das cortes reais da Babilônia. Ellen G. White, Advent Review and Sabbath Herald, 13 de maio de 1884. Quando Amã quis destruir o povo judeu, fez a seguinte descrição deles: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei. Um povo cujos costumes são diferentes e que não obedecem às leis do rei, uma receita perfeita para a perseguição. Quais são as maneiras pelas quais podemos ser testados? Como foi Mordecai? Como devemos reagir diante dessas provas? Quarta-feira, 20 de dezembro. Para um tempo como este. Ouça Ester, capítulo 4, verso 1 a 14. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com um grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-nas saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Porque foi considerado apropriado para Ester identificar-se como judia naquele momento? Quando Mordecai entrou em contato com Ester,
em busca de ajuda. Ela estava casada com Assuero havia vários anos, mas existia uma lei na Pérsia de que ninguém poderia ir diante do trono do rei sem convite expresso dele. Qualquer um que não respeitasse essa regra corria risco de morte. Esther, sabendo disso, foi para a sala do trono mesmo assim, sem ser convidada. Com sua fé, Mordecai procurou despertar a fé de Esther. A parte central do livro de Esther está nas palavras de Mordecai a Esther. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? A fé de Esther foi posta à prova quando Mordecai apelou para o amor pelo seu povo. Ninguém sabia que ela era judia, exceto Mordecai, e uma vez que ela tomou a decisão de se envolver, não hesitou em colocar sua vida em risco. Esther sabia que sem a ajuda de Deus não teria êxito. Sua resposta a Mordecai revelou sua forte fé. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mordecai enviou essa informação a toda a comunidade judaica em Suzã, e enquanto jejuavam e oravam, Esther se preparou para um momento perigoso. No 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei, que estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Os aflitos judeus fariam jejum e oração. Embora agissem em seu benefício, a oração seria central em sua reação. O que isso nos ensina sobre dependência de Deus? Quinta-feira, 21 de dezembro, o milagre do Purim. Comentaristas ao longo dos milênios observaram que o nome de Deus não aparece no livro de Esther. Esse é o único livro da Bíblia em que isso ocorre. No entanto, os judeus foram capazes de reconhecer as ações divinas na grande libertação deles, e esse livro foi selecionado pelo povo de Deus para ser incluído no cânon da Bíblia. Somos capazes de descobrir a presença de Deus sob a superfície do nosso dia a dia? As ações divinas podem assumir a aparência de eventos normais e naturais, e se não prestarmos muita atenção a eles, não notaremos a presença de Deus. Ouça Esther, capítulo 9, verso 1 a 12. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam, porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Barsandata, a Dalfon, a Aspata, a Porata, a Adália, a Aridata, a Farmasta, a Arizai, a Aridai e a Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia, foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. Disse o rei à rainha Esther: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus, a 500 homens, e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição?
e se te dará o que é que desejas ainda e se cumprirá. Qual foi o resultado do esforço de Ester? O milagre do Purim assume uma forma incomum. O milagre está escondido, disfarçado em eventos aparentemente naturais. A lei para destruir os judeus não foi revertida. Em vez disso, uma nova lei foi escrita, permitindo que os judeus se defendessem. Além disso, veja o que mais aconteceu e como Deus operou por meio desses eventos. Os persas notaram as ações divinas em favor dos judeus. E o resultado? Para os judeus, houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus. Esse é um grande exemplo de como o Senhor trabalhou para levar pessoas perdidas a conhecê-lo. Os líderes do povo judeu reconheceram a obra de Deus. Quando os judeus foram vitoriosos em se defender, declararam um período anual, chamado Purim, em memória e celebração de sua vitória. Os judeus ainda passam esses dias em ação de graças a Deus em memória de sua libertação. Desafio: ore para que nesta semana Deus lhe dê coragem de compartilhar com uma das pessoas em sua lista de oração algo que Ele tenha feito por você. Desafie-se. Comece um diário ou agenda de pequenas coisas especiais ou grandes coisas que Deus faz por você. Sempre que possível, revise o conteúdo e ore para que Deus traga essas coisas à sua mente no momento certo para compartilhá-las. Sexta-feira, 22 de dezembro, estudo adicional. A todos sobre quem resplandeceu a luz do Evangelho, impõe-se neste momento crítico a pergunta feita à rainha Ester, naquela ocasião especial da história de Israel. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ellen G. White, livro Educação, página 187. Ester era uma bela moça judia, prima de Mordecai, que a levou para sua casa depois que os pais dela morreram e a amou como se fosse filha. Deus a usou para salvar o povo judeu na terra da Pérsia. O Senhor operou de maneira maravilhosa através de mulheres consagradas que se uniram em sua obra com homens que Ele tinha escolhido para serem seus representantes. Ele usou mulheres para alcançar grandes e decisivas vitórias. Mais de uma vez, em tempos de emergência, Ele as levou na vanguarda e operou por meio delas para a salvação de muitas vidas. Numa ocasião em que parecia que nenhum poder poderia salvá-los, Ester e as mulheres associadas a ela, por meio de jejum, oração e ação imediata, enfrentaram a questão, trazendo salvação a seu povo. Talvez não sejamos levados a situação tão crítica e saliente como o povo de Deus no tempo de Ester. Muitas vezes, porém, mulheres convertidas podem exercer parte importante em posições mais humildes. Ellen G. White, Filhas de Deus, página 32.